O mundo muda, o tempo todo e cada vez mais rápido. Com a nossa TV, não é diferente. A TV que te acompanha há anos está de cara nova, com mais tecnologia, mais inovação e dinamismo para você. Nasce uma nova fase, começa uma nova TV. TV Minas Brasil. Rumo ao futuro, cada vez mais presente na sua vida, com o que há de mais atualizado em tecnologia. Continue nessa sintonia com a TV Minas Brasil, pronta para te apresentar o novo sempre. Boa tarde, veja hoje no Jornal da Cidade. Está sendo divulgada hoje a primeira pesquisa de intenção de votos do paracatuense registrada no Tribunal de Justiça para as eleições de 2012. Polêmica nacional. Deputados e defensores dos direitos da criança e adolescente repudiam decisão que inocentou um homem acusado de estupro por ter tido relação sexual com adolescente. Polícia Militar disponibilizará boletins pela internet. Casa da Amizade realiza curso gratuito para famílias carentes. No esporte, fique por dentro da rodada esportiva do fim de semana. Governo de Minas divulga metas para 2012. E ainda tem o Beleza e Saúde com Márcia Rocha, que vai tratar de tabus para alguns pais. A educação dos filhos. O que acontece em nossa cidade você vê agora no Jornal da Cidade. Começamos o Jornal da Cidade agradecendo a você que nos escolhe para lhe informar as primeiras imagens e notícias desta sexta-feira em Paracatu. E nós vamos começar a edição de hoje falando de esporte. Nesse fim de semana acontece a penúltima rodada da primeira fase da Copa Regional de Futebol Master. Serão 3 partidas que vão definir os primeiros semifinalistas. Vamos saber os detalhes com Renato Lopes. 2 jogos vão acontecer no sábado, às 3h30 da tarde. Em Unaí, no estádio urbano Adjuto, o time da casa recebe o Paracatu. O duelo vale a liderança do certame. Por enquanto, o único time de Unaí que participa da Copa lidera a competição com 9 pontos. O Paracatu está em terceiro lugar com 7. E quem vencer o duelo também garante vaga na semifinal. Com 3 vitórias e 1 derrota, o Unaí encerra sua participação na primeira fase e não quer perder a liderança, pois os 2 primeiros colocados chegam na próxima fase com direito de jogarem pelo empate. O time vem de vitória de 7-1 sobre a Vila Mariana. Chegar na frente também é o objetivo do Paracatu, que mesmo fora de casa está confiante no resultado positivo para também garantir vaga antecipada na semifinal. O Canarinho vem de empate por 1-1 com Real Sociedade. Realmente o jogo em Unaí promete, mas em Paracatu, no mesmo dia e horário no estádio Paulo Brochado, o Santana recebe o Real Sociedade. O jogo será de vida ou morte para o Santana, que fará sua 4ª partida, mas por enquanto o time não ganhou de ninguém e tem 0 ponto. O resultado positivo ajudará o Colorado não só a sair da lanterna, mas também continuar sonhando com a classificação. Para isso, precisa vencer os 2 últimos jogos e ainda torcer por tropeços dos adversários. Por outro lado, um simples empate poderá levar o Real para a próxima etapa. Das partidas realizadas, o Verdão da Serra venceu 2, empatou 1 e quer continuar invicto. A rodada encerra no domingo às 9h30 da manhã no estádio Frei Norberto. O União Esporte Clube vai enfrentar a Vila Mariana. Esse poderá ser o jogo mais difícil para ambos os lados. Em 4º lugar, com apenas 3 pontos ganhos, se o União perder, não dependerá mais somente dele para avançar na Copa. O tricolor da Colina vem de vitória de 2-1 sobre o Santana. A Vila também vive situação crítica. Em 5º lugar, com apenas 1 ponto, uma derrota poderá deixar a equipe fora da próxima fase. Mas, por outro lado, o time também quer vencer para amenizar a goleada de 7-1 sofrida no último confronto. Olha, e o governador Antônio Anastasia presidiu ontem na cidade administrativa a primeira reunião gerencial 2012 do governo de Minas.
O objetivo da reunião de trabalho foi apresentar as metas para 2012 e resultados alcançados pelos programas governamentais nos últimos anos. O primeiro desafio é exatamente reduzir a pobreza e nós estamos colocando o primeiro, o Plano Travessia. O programa Travessia, o Plano Travessia, na realidade se refere a uma grande ousadia que nós temos em Minas Gerais. O governador Antônio Anastasia presidiu nesta quinta-feira a primeira reunião gerencial de 2012 do governo de Minas. Anastasia apresentou os principais resultados alcançados pelos programas de governo nos últimos anos e as metas para 2012, destacando os 10 desafios do governo, que tem como objetivo tornar Minas Gerais o melhor estado para se viver. Então, todos são grandes desafios, né? Acho que o último deles, né, que é a participação, o engajamento da sociedade, é o mais inovador. Esse é um grande desafio de trazer a população, esse convite que o governador faz, para participar, para ser protagonista do desenvolvimento desse território chamado Minas Gerais. Apresentamos aqui, portanto, na chamada terceira onda do choque de gestão, a gestão com a cidadania, cada vez mais a necessidade da participação do governo ao lado do setor privado, ao lado dos municípios, do governo federal, todos integrados para melhorar a prestação dos serviços públicos. Apresentamos diversas ações de um grande gama que nós temos, claro que sabemos que vamos continuar permanentemente aperfeiçoando e teremos mais para os próximos anos. Uma apresentação de jovens do programa Valores de Minas encerrou a reunião. Que tudo dê certo, que tudo dê certo pra mim e pra você. Que tudo dê certo, que tudo dê certo, que tudo dê certo pra mim e pra você. Que tudo dê certo, que tudo dê certo, que tudo dê certo pra mim e pra você. E veja a seguir, polêmica nacional. Deputados e defensores dos direitos da criança e adolescente repudiam decisão que inocentou um homem acusado de estupro por ter tido relação sexual com adolescentes. E ainda, Polícia Militar disponibilizará boletins via internet. Casa da Amizade promove curso gratuito para famílias carentes. E as últimas informações da primeira pesquisa eleitoral registrada no Tribunal de Justiça sobre as intenções de votos para prefeito no Paracatuense. Não saia daí, eu volto já já. Estamos de volta com o Jornal da Cidade. E a Polícia Militar está com uma novidade agora. Alguns boletins de ocorrências poderão ser consultados pela internet. O objetivo é facilitar a vida do cidadão. Acompanhe os detalhes na matéria aqui na tela. Maria Aparecida foi assaltada ontem à noite. Os ladrões levaram dela a bolsa contendo todos os documentos e cartões de banco. De repente, dois jovens, sabe, anunciaram um assalto, a mão armada, me pediu a bolsa, os documentos, a bolsa com o celular. E de repente eu fiquei muito nervosa na hora, sabe? Eu resolvi entregar a bolsa com tudo e sair correndo. Hoje cedo ela foi ao batalhão da Polícia Militar para obter a cópia do boletim de ocorrência. Eu preciso levar ao banco essa cópia para cancelar o meu cartão. No caso dela, como se trata de um crime que implicou em violência contra a pessoa e ameaça, a cópia deve ser obtida junto ao batalhão. Mas em muitos casos, a ida até a PM pode ser dispensada. De casa mesmo, é possível imprimir a cópia do boletim. Basta acessar o site da Polícia Militar de Minas Gerais. Nesses casos de crimes de menor potencial ofensivo, como por exemplo, acidente de trânsito sem vítima, pessoa localizada, veículo localizado, extravio de documentos, extravio de objetos e também danos. Quem pode ter acesso a esse boletim? Sim, para que você possa ter esse acesso, você vai ter que ter acesso à internet, pode ser da sua casa, do seu serviço. Então você vai acessar o site que é o CIDES, cides.mg.gov.br. Então lá você vai verificar diversos serviços que são prestados pelos Serviços Integrados de Defesa Social e lá você vai procurar o link que vai falar a respeito de impressão de ocorrências. Acessando esse link, você vai ter lá disponível um local que você pode digitar o seu nome ou ainda o número dos seus documentos de RG, CPF, mas para que seu nome ou seus documentos, seus números de documentos estejam lá, você tem que ser um dos envolvidos na ocorrência, ou como testemunha, ou como autor, ou como vítima.
Em média, a Polícia Militar registra por dia 40 ocorrências em Paracatu. Durante o fim de semana, este número aumenta significativamente, são mais de 100. A maioria dos envolvidos solicita uma cópia do registro. A cópia do boletim de ocorrência é fundamental para quem pretende postular uma ação na justiça, ou mesmo receber um seguro, ou ainda tê-la como meio de prova. Mas para os crimes em que a impressão do boletim de ocorrência não estiver disponibilizada no sistema, o indicado ainda é continuar procurando a unidade de polícia. Legal, hein? Muito importante essa informação. Eu divulguei nessa semana a respeito de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que inocentou um homem acusado de ter estuprado adolescentes de 12 anos sob a justificativa que elas já faziam sexo em troca de dinheiro, ou seja, já se dedicavam à prática de atividades sexuais desde longa data. O presidente do Superior Tribunal de Justiça afirmou ontem que há possibilidade de ser revista a decisão da terceira sessão da Corte. Nessa quinta-feira, após aprovar nota de repúdio à decisão do Superior Tribunal de Justiça, uma comissão parlamentar mista de inquérito sobre violência contra a mulher e contra a criança, integrada por deputados e senadores, informou que iria enviar um pedido ao tribunal para que seja revista essa decisão que inocentou o homem. A ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, se manifestou contra a posição da sessão do tribunal e pediu à Procuradoria-Geral da República medidas judiciais cabíveis para a reversão dessa decisão. Mas o presidente do Superior Tribunal de Justiça ressalvou que as decisões judiciais são pautadas pela técnica. Segundo ele, por esse motivo, às vezes, esses aspectos não são bem compreendidos pela população. O negócio é sério, hein? Muito sério mesmo, essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, porque a partir dessa decisão, outras decisões poderão ser tomadas nos tribunais regionais a respeito desse senhor que teve relação sexual com uma criança de 12 anos de idade e foi inocentado sobre a alegação de que essas meninas já tinham vida sexual ativa. Na realidade, se abrir essa brecha, muitas outras brechas serão abertas. E se está difícil controlar, né, o quanto que as adolescentes estão envolvidas com a vida sexual promíscua e incorreta, vendendo o corpo, se já está difícil controlar com todas essas punições, agora imagine só se a justiça abrir guarda. Aí que o trem vai ficar feio direito, gente. Aí que o trem vai ficar feio. Olha, e está em Paracatu desde quinta-feira o Expresso Cidadania. O tema abordado foi política e participação da juventude nas decisões do país. Em Paracatu, hoje são 58 mil eleitores cadastrados na Justiça Eleitoral e uma boa parcela destes eleitores é composta por pessoas jovens com idades entre 18 e 25 anos. E é para convencer a toda essa galera a votar de maneira consciente que o Expresso Cidadania tem percorrido o estado de Minas Gerais. Não é fácil, é uma coisa muito difícil. Dá muito prazer, por quê? Porque o jovem tem o seu entusiasmo natural, né? Ele está assim, como se diz, a mil, né? E a gente tem que canalizar essa força do jovem para algo que é o que? A política. E ele normalmente tem ojeriza para a política. Tamires não esconde o que pensa sobre política. Não gosto. Não me interessa muito, não. E foi para convencer jovens como Tamires a participarem mais das decisões políticas que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais lançou o programa Expresso Cidadania. Teatro, música, bate-papo e oficinas se encarregam de mostrar à galerinha jovem que política é assunto sério, mas é para todos, independente da idade. Lembra o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Diniz Pinheiro. Nós implantamos há alguns anos esse projeto de grande amplitude denominado Expresso Cidadania e que tem esse nobre propósito, buscar, convidar, convocar o jovem a participar do processo eleitoral do nosso estado, do nosso município, do nosso país. As escolas têm participado ativamente, têm abraçado esse projeto do Parlamento de Minas, a juventude vem com alegria, vem com encantamento e ele certamente sai desse ambiente muito mais fortalecido e revigorado para participar do processo eleitoral com enorme responsabilidade. O Expresso Cidadania chegou a Paracatu nesta quinta-feira e atendeu a milhares de estudantes. Temas como eleições,
escolha consciente e participação são trabalhados durante o evento. E não é que surtiu efeito bem rápido? Olha só a quantidade de jovens na fila para se alistarem na Justiça Eleitoral. Estudantes como Geraldo e Ismael, que vão votar neste ano pela primeira vez. Eu vou ver no qual que vai ser o melhor, né, para todo mundo e vou ajudar no voto. Nós temos o direito de votar, então tem que votar. É muito importante para todo mundo, né, para a sociedade. E é isso mesmo, afinal, nesta missão, ninguém pode ficar de fora. O jovem é o sopro do novo, né? Ele representa os anseios atuais da sociedade, né? O que é importante, tem uma visão crítica, né? Então eles são de suma importância. E quem ainda não se alistou na Justiça Eleitoral tem até o dia 9 de maio para obter o título eleitoral. Basta se encaminhar ao fórum local, na Avenida Olegário Maciel. E veja a seguir, está sendo divulgada a primeira pesquisa de intenção de votos do paracatuense registrada no Tribunal de Justiça para as eleições municipais de 2012. E ainda, Casa da Amizade promoverá cursos gratuitos e é anunciado o início da campanha de vacinação contra a gripe. Eu volto já já! Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Vamos falar das eleições 2012. Foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral a primeira pesquisa do Noroeste Mineiro desenvolvida pela empresa Promídia, Pesquisa de Opinião Pública e Marketing. A pesquisa foi realizada entre os dias 23 e 26 de março de 2012 sobre as eleições para prefeito em Paracatu. A simulação com os principais nomes de pré-candidatos já está disponível no site www.paracatu.net e a reportagem completa com os dados dessa pesquisa e o detalhamento da mesma você confere daqui a pouquinho no Minas Brasil Notícias às 7 horas da noite. A nossa equipe está preparando uma matéria especial e você verá todos os detalhes, a repercussão dessa pesquisa e ainda os números completos da primeira pesquisa registrada no Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre a intenção de votos para as eleições 2012, hein? Nós estamos de olho e a nossa equipe está trabalhando a todo vapor para levar essa informação mais rápida para você. E você já acompanha essa informação no paracatu.net por meio de parcerias feitas. E estão abertas as inscrições para cursos gratuitos oferecidos pela Casa da Amizade do Rotary Club. A reportagem é de Lília Derquier, que tem mais informações. E eu vou falar com ela agora. Boa tarde, Lília. Boa tarde, Fernanda. É isso mesmo, uma ótima oportunidade, viu? São 8 cursos dentro do projeto A Arte de Aprender a Ter Renda. São opções bem variadas: manicure, cabeleireira, depilação, biscuit, pintura em tecido, bordado, culinária e crochê. E as pessoas que se interessarem em fazer parte desse projeto já podem se inscrever, porque há muitas vagas, viu? Sobre essas vagas e o processo de inscrição, converso agora com a Silvana Garcia. Silvana, boa tarde. É uma ótima oportunidade de obter renda. Boa tarde, isso. Esse projeto, Lília, a gente já tem ele há 5 anos pela Casa da Amizade, contamos com a parceria do Rotary e da comunidade em geral, e a gente leva as mulheres carentes e homens carentes uma chance de ter um complemento de renda familiar através desses cursos. São gratuitos? São gratuitos, as inscrições estão sendo feitas no Rotary. Maiores informações, quem quiser pode telefonar e falar com a Cristiane no número 3671-2748. Até quando é possível fazer a inscrição? As inscrições estão abertas até final da semana que vem, porque na próxima terça-feira a gente já começa com o curso. Então tem aí pouco mais de uma semana já ainda, né? Essa Semana Santa, que se encerra no dia 6, né? Que é sexta-feira, é o último dia para as inscrições. Ok, obrigada pela entrevista, então. Uma ótima oportunidade para quem quer aprender a ter renda. Fernando. Muito obrigado, Lília. Olha, boa opção, hein? Agora vamos às vagas de emprego disponíveis na Bolsa do Cine. 6 vagas para vigilante, 1 vaga para lubrificador, 3 vagas para operador de máquinas agrícolas, 3 vagas para torneiro mecânico, 10 vagas para motorista de ônibus, 2 vagas para cozinheira de restaurante, 3 vagas para soldador, 3 vagas para serralheiro, 3 vagas para mecânico de manutenção industrial, 1 vaga para ajudante de pintor, 1 vaga para copeiro, 10 vagas para ajudante de obras, 1 vaga para técnico em mineração,
uma vaga para técnico de instalação de rede sem fio e uma vaga para serigrafista. A você que está à procura de um emprego, boa sorte. Vamos falar agora dos direitos do consumidor. Olha, uma decisão obriga a companhia telefônica Oi a ofertar gratuitamente o serviço de auxílio à lista até que seja feita a distribuição de catálogos para os assinantes. A decisão liminar do juiz federal José Arthur Diniz, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que engloba Rio de Janeiro e Espírito Santo, é válida para o estado de Minas Gerais. O magistrado alega que, segundo a normatização da Agência Nacional de Telecomunicações, é obrigatório e gratuito o fornecimento pela prestadora de listas telefônicas aos assinantes dos serviços diretamente ou por meio de terceiros. O mérito da ação ainda será julgado pela Justiça Federal. O imbróglio relacionado à cobrança do serviço 102 teve início em 2007, quando o Ministério Público Federal entrou com uma ação contra a Telemar, pedindo que a empresa não cobrasse pela consulta via telefone da lista telefônica. A liminar foi indeferida pela primeira instância, mas o autor da ação, o procurador da Justiça, Cláudio, recorreu e dessa vez a liminar foi deferida, estabelecendo multa diária de R$100 em caso de descumprimento. Segundo o procurador, tanto a resolução da Anatel quanto a lei federal que rege o serviço de telecomunicação determinam a distribuição da lista. A agência reguladora permitiu que fosse feita a substituição da lista telefônica pelo serviço telefônico, mas desde que seja gratuito. Portanto, meu amigão consumidor, fique de olho, não aceite cobrança da consulta da lista telefônica pela operadora de telefone que rege aqui no nosso município, que rege em parte do estado de Minas Gerais. Combinado assim? Abra o olho, hein? E veja a seguir, é anunciar o início da campanha nacional de vacinação contra a gripe. E o Beleza e Saúde vai tratar de um tabu para alguns pais, a educação dos filhos. Não sai daí, eu volto já já. Aqui na Farmácia Nacional, a farmácia é ampla, tem um excelente atendimento, então você fica muito à vontade. Se você for bem atendido hoje, com certeza amanhã você está ali de novo. Tudo de primeira qualidade. Aqui tudo é lindo e eu ainda tenho desconto. Essa farmácia está mais do que no coração da cidade, está no meu coração. A gente faz de tudo para você se sentir em casa. Farmácia Nacional faz muito bem. Você não precisa mais sair de Paracatu para eliminar aqueles pelos indesejados. Paracatu possui a mais nova franquia em fotodepilação, a Não Mais Pelo, líder mundial em fotodepilação. Você pode eliminar pelos através de um método indolor, sem irritação, sem manchas e unissex. Faça a sua avaliação gratuita agora mesmo. Não Mais Pelo, Rua Pinheiro Chagas, número 81. Um visual elegante com design interior harmonioso favorece a decoração da sua casa. Chegou em Paracatu Decore Chique, a loja de decoração que sua casa merece. São cortinas sob medidas, persianas horizontal, vertical, cortina romana, cortina painel, rolô, tapetes, almofadas, painel de parede e muito mais. Visite nossa loja. Tiramos medidas e entregamos sua cortina montada. Decore Chique. A Coopervap faz 49 anos e você pode sair pilotando uma moto 0 km. Promoção Coopervap 49 anos. A cada R$50 em compras no hipermercado, você ganha um cupom e concorre a 5 motos 0 km até julho. Não fique aí parado. Faça suas compras, adquira seus cupons e concorra. Na Coopervap, você tem muito mais chances de ganhar. Promoção Coopervap 49 anos. 5 motos 0 km de presente pra você. Coopervap, a empresa que mora no coração de Paracatu. Está no ar Paracatu para você. Fique por dentro do que acontece em nossa cidade. Meu nome é Arnaldo. Eu gostaria de saber o que a prefeitura está fazendo pelo pequeno produtor.
Arnaldo, 1.600 famílias já foram beneficiadas com a distribuição de sementes, vacinação de rebanho, construção de barraginhas e curvas de nível, horas de gradagem e silagem. Além disso, a Prefeitura construiu 17 passagens molhadas. Prefeitura Municipal, todos por Paracatu. Agora todas as mulheres podem estar bem produzidas. Chegou a Paracatu Aniju, a sua loja de bijuterias e semi-joias que faltava. São brincos, pulseiras, colares, anéis, acessórios que somam cor, estilo e classe e criam um visual fashion. Venha conhecer você também a nova loja Aniju e faça a composição dos acessórios certos, porque eles traduzem a harmonia do seu estilo. Aniju. Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Vamos agora à previsão do tempo para a tarde de hoje em Paracatu e cidades vizinhas. A previsão do tempo para esta sexta-feira, dia 30, será de sol com aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Paracatu e Vazante, as temperaturas devem variar entre 32 graus a máxima e 22 a mínima. Em Unai, 33 graus a máxima e 23 a mínima. Em João Pinheiro, 31 graus a máxima e 21 a mínima. Em Guardamor, 33 graus a máxima e 22 a mínima. Olha, a campanha nacional de vacinação contra a gripe sazonal ou gripe comum será feita entre os dias 5 e 25 de maio. A vacinação utiliza as 3 cepas de vírus que mais circularam no país no ano passado. De acordo com o Ministério da Saúde, vai imunizar também contra a influenza A, H1N1, a gripe suína. O público-alvo da campanha inclui idosos a partir de 60 anos, população indígena, crianças com idade a partir de 6 meses e menores de 2 anos, grávidas em qualquer período de gestação e profissionais de saúde. Atenção, a campanha começa a partir do dia 5 do próximo mês. Vamos agora ao quadro Beleza e Saúde com Márcia Rocha, que vai tratar de um assunto delicado, a educação dos filhos. Acompanhe comigo. Olá, o Beleza e Saúde de hoje já está no ar, sempre na companhia da Boutique Dona Flor, que me veste todas as semanas. E hoje nós vamos falar sobre comportamento, os limites na educação dos filhos. E hoje nós vamos falar sobre limite na educação dos filhos. Comigo está a psicóloga a doutora Renata Neto. Olá, Renata, tudo bom? Muito bem-vinda. Foi um prazer estar aqui com você hoje novamente. Obrigada, Márcia. Quero agradecer novamente o convite, a oportunidade de participar desse quadro com você. Antes da gente começar, eu gostaria até de falar, já a partir do tema que você coloca, limite na educação dos filhos, eu queria colocar que eu também sou mãe, e não é porque eu sou psicóloga que eu estou imune às angústias e às dúvidas também em relação ao limite. E que eu também vivo essas buscas, na criação de um filho. Então, para que as pessoas não pensem, não estou aqui para dar nenhum tipo de receita, não existe nenhum tipo de manual, mas a gente vai fazer algumas reflexões, sobre o limite na educação dos filhos. Todas nós ajudando umas às outras, né, Renata? Com certeza, isso é importante. Renata, cotidianamente a gente tem ouvido muito de pais e também de educadores que as crianças precisam de limites, Os pais estão cada vez mais assoberbados com as tarefas domésticas, profissionais, e estão cada vez mais ausentes da vida dos filhos. E com isso acabam gerenciando a parte educacional para terceiros. Os pais estão meio perdidos na educação dos filhos. A gente percebe que isso tem acontecido, sim. O que acontece nesse processo? Você disse bem, a família atual, não só o homem sai para trabalhar, a mulher também.
E isso acaba fazendo com que a educação seja realmente delegada a terceiros. E além disso, os momentos que os pais passam com os filhos, muitas vezes eles são permeados pela culpa, né, de muitas vezes deixar esse filho, né, longe da presença, sem a possibilidade de ter a presença dos pais com a maior frequência, e nesses momentos os pais acabam não dando o limite que precisariam dar. Porque já pensam assim, poxa, eu fico tão pouco tempo com meu filho, e o pouco tempo que eu fico com ele, eu ainda vou corrigi-lo, ainda vou chamar a atenção dele, ainda vou colocar algum tipo de limite. Então acabam muitas vezes permitindo mais coisas do que na verdade não permitiriam, do que não seria o recomendado na verdade. Então isso realmente tem acontecido, e essa ausência dos pais provoca essa dificuldade às vezes. Espera aí, a quem que eu devo obedecer? Né? Se tem uma outra pessoa que não é meu pai, que não é minha mãe. Quantas vezes a gente já não escutou aquela famosa frase ao corrigir uma criança, ao ver uma criança sendo corrigida? Você não é meu pai, você não é minha mãe. Quem que você pensa que é para falar assim comigo? Verdade. Às vezes essa culpa acaba gerando nas crianças um reinado incompetente, né? Eu me ponho também como mãe, acabamos, por estarmos muito ausentes, transferindo um reinado para os filhos, e eles ainda não têm competência para reinar ainda. Com certeza, você disse muito bem, um reinado incompetente, porque enquanto você não tem autoridade, consciência para fazer isso, né, esse não é o papel da criança, e ela acaba exercendo isso. Renata, na educação dos filhos, é importante o sim e o não estar de comum acordo com os pais? Sim, é fundamental que isso exista, só que nem sempre a gente vai encontrar uma concordância total entre pai e mãe, pensamento de pai e mãe. Mas o que é importante? Se o pai está corrigindo, mesmo que a mãe não concorde com a correção naquele momento, que ela não intervenha, né? Que ela espere, aguarde um momento, depois que aconteceu, converse com o marido, converse com o pai da criança para falar assim, olha, não gostei desse jeito, de que forma que a gente pode trabalhar? Porque se você tira a autoridade, né, seja do pai, seja da mãe, no momento da correção, a criança, ela acaba sentindo, peraí, então tá me corrigindo, mas na verdade minha mãe não concorda. Ou então minha mãe tá me corrigindo, mas na verdade meu pai não concorda. Então, né, não tem muita lei, não tem muita regra aqui realmente. Não precisa, os dois não precisam pensar da mesma forma, mas é importante ter respeito e consonância no pensamento, sempre espaço para diálogo, né, para que os dois discutam sempre o que eles esperam para a educação do filho, né, que não fique a cargo de um, porque às vezes também acontece muito isso. Hoje isso já diminuiu muito, mas quantas vezes a gente não vê, espera só a hora que seu pai chegar, como é que vai ser? Que aí você vai ser corrigido então só quando seu pai chegar? Então, essa consonância ela é fundamental para que os dois tenham autoridade dentro de casa, para que os dois tenham a mesma linguagem. É claro que a gente percebe que às vezes um é um pouco mais permissivo que o outro, um às vezes consegue ter uma flexibilidade melhor que o outro, mas isso não quer dizer que os dois tenham formas diferentes de educar. Precisa haver uma consonância até mesmo para a criança perceber a coerência, né, do que os dois estão colocando. Renata, muito obrigada por hoje, e outras vezes mais virão, né? É isso aí, gente. Hoje foi o Beleza e Saúde sobre educação dos filhos, limite na educação dos filhos. E é sempre muito bom lembrar e estar falando que é na educação dos filhos que se revela as virtudes do pai. Eu hoje fico por aqui, espero por você até semana que vem. Tchau. E antes de nós finalizarmos o Jornal da Cidade, eu vou divulgar a você o resultado do sorteio em que nós fizemos, em que nós estávamos dando 2 ingressos para você almoçar assistindo ao programa Canta Sertão nesse sábado ao vivo no restaurante Fogão de Lenha 2, que fica às margens da BR-040, no trevo para Unai. O Diego Melo, que faz parte da equipe da TV Minas Brasil, fez o sorteio e os felizardos são
Marlene Santana Rodrigues e José Júlio Teixeira Araújo, moradores do bairro Vila Mariana, final do telefone 3244. Nós estaremos entrando em contato com os dois para apanhar os ingressos que valem o almoço, assistindo ao programa Canta Sertão no restaurante Fogão de Lenha nesse sábado. A você que ligou e participou, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, sempre aqui com a gente no Jornal da Cidade. E nós chegamos ao final da nossa programação, do nosso jornal. Outras informações às 7 horas da noite com Eucária Birro. Boa tarde a você, um ótimo retorno ao trabalho. Fique agora com o programa Balança Paracatu.